Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar sobre linguagem no casamento. A primeira coisa que você tem que entender nessa história é o seguinte: a linguagem no casamento é o que pode fazer a sua experiência ser boa ou ruim. Ai, Carla, como assim? Porque a partir da linguagem é que você começa a entender se a coisa tá degringolando ou ela pode vir a degringolar e você reter isso ou fazer suas avaliações e criar a sua melhor estratégia, seja para você ou seja para o seu casamento, tá? A linguagem, ela antecipa muita coisa que a gente pode vir a vivenciar no relacionamento. Aí outra coisa que você precisa entender antes de eu te explicar sobre a linguagem é que quando você vai fazer um curso de línguas, você aprende primeiro como funcionam alguns dos países que usam essa língua para se comunicar. Por exemplo, quando você vai aprender alemão, você já entende que o alemão é uma pessoa que talvez não queira dar beijinho, né? Talvez ele seja uma pessoa que você tem que ter um pouco mais de formalidade, porque a própria forma de linguagem é diferente, né? Você entende que talvez o espanhol seja mais simpático, porque a própria entonação da fala, né, da língua espanhola, ela te chama para isso. Isso não quer dizer que isso seja uma verdade pura, né? Mas eu só tô querendo te mostrar que pela linguagem, pela forma, pela palavra que você usa, existem entonações que fazem com que você se comunique de uma forma ou de outra. Diga se você está no momento mais simpático ou no momento mais ríspido, tá? Fora isso, você percebe que é tudo dentro de um curso de línguas, é escuta e treino. Ah, não, tem a fala, tem a escrita. Fala e escrita fazem parte do treino. Quantas vezes você repete a fala, quantas vezes você repete a escrita? E se você não escuta bem, dificilmente você fala bem. A não ser que você decore, né? Só que o decorar te limita na comunicação. Saiu daquela rota, você não consegue mais criar espaço de comunicação, percebe? Dito isso, o que a gente quer falar com essa história? Eu vou te contar uma historinha. Uma vez eu fui na Disney, foi a primeira vez que eu fui, eu não tinha inglês suficiente para me comunicar, e aí eu tava com aquela expectativa de Disney, né, de primeira vez na Disney, né? O coração batendo forte, aquela emoção de entrar naquele parque. Eu era bem novinha, então eu tava assim, enlouquecida de vontade de entrar naquele parque, né? E assim é dentro do nosso relacionamento. Muitas vezes a gente tá com aquelas borboletinhas dentro da gente, né? A gente se emociona por estar junto com aquela pessoa. E aí, então, portas do parque abriram, a experiência estava sendo fantástica, estava tudo bem, tudo bom. De repente, bateu aquela fominha, bateu aquela sede e eu precisava me comunicar com uma pessoa para saber onde era o lugar mais próximo, porque a pessoa aqui não tinha pego o mapa, tá? Só um adendo aí, Pecha. Tudo bem. Mas eu precisava saber onde era que tinha um restaurante ou quiosque mais próximo. E na época que eu fui, a Disney não tinha tantos quiosques como tem hoje e tantos restaurantes. Inclusive tinham restaurantes que você só entrava com a reserva, porque tinham os personagens, né, que iam de mês em mês e tal. Então eu precisava de uma coisa simples, eu queria comer qualquer coisa, um cachorro quente com uma água, que fosse isso, entendeu? Então podia ser um quiosque. E aí eu até usei a minha decoreba, né, da pergunta, onde é que tem isso que eu preciso comer, onde eu posso ir? E a pessoa me explicou. Só que na hora que ela me explicou, eu não tinha ouvido o suficiente durante o meu curso de inglês para entender as nuances da fala da pessoa. Eu não tinha ouvido o suficiente para entender as palavras que poderiam ser usadas quando a pessoa é um local, por exemplo, né? Que não necessariamente podiam ser aquelas palavras formais que a gente aprende, mas que eu podia
trazer para uma semelhança dentro do contexto e entender. Eu não tinha essa habilidade. E ainda, ela usou palavras que eu conhecia, mas eu fiquei tão nervosa que alguma coisa aconteceu que apagou. E aí, no final das contas, a moça me explicou todo o caminho que eu precisaria ter percorrido para ir pro quiosque mais próximo, que realmente estava próximo de mim, só que eu não entendia o que ela me dizia. O que acontece no nosso casamento? Às vezes, a gente até faz a pergunta que a gente acha que é a melhor pergunta e o outro responde da forma como ele acha que é a melhor resposta. E aí, a coisa não comunica. Eu parei de ouvir a resposta daquela moça porque eu estava já pensando no meu desespero, que eu estava com fome e que eu não estava entendendo o que ela estava falando. E provavelmente, pela minha pergunta, ela não entendeu que eu não tinha habilidade para entender aquela resposta. Porque eu mostrei para ela uma pergunta que ela acreditou de outra forma, né? Ela entendeu de outra forma, ela entendeu que eu era apta a entender da forma que ela ia explicar. Não sei o que rolou ali. Mas quando a gente está se comunicando com o nosso parceiro, o que a gente precisa entender é que a gente precisa escutar o que ele está falando e quando a gente escuta o que ele está falando, a gente tem que comunicar da forma como ele está ouvindo, da forma como ele entende, desculpa, da forma como ele é capaz de entender. Se eu tivesse perguntado para aquela moça, já dizendo para ela que o meu inglês não era tão bom assim e que eu precisava que ela falasse um pouco mais devagar e talvez usasse palavras mais básicas ou talvez usasse um pouco das mãos para me explicar, eu não teria rodado quase 15 minutos para achar um quiosque que estava a 5 minutos de mim. Eu não teria ficado com dor de cabeça e eu não teria tido uma experiência na parte da tarde, né, por causa da dor de cabeça que eu tive, a experiência do parque na parte da tarde, ela não foi tão boa quanto a da manhã. E adivinha qual é a experiência que eu mais lembro? Isso mesmo. A que eu mais lembro é a da parte da tarde, porque eu estava com dor. Então ela me marcou. Se você me perguntar quais foram os brinquedos que você foi na parte da manhã, eu saberia dizer 2 ou 3. No da tarde eu saberia te dizer todos os brinquedos que eu não fui porque eu estava com dor de cabeça. Percebe? E aí isso fica marcado na nossa memória e guardado. E na hora que a gente vai comunicar novamente, a gente vai comunicar como a gente está sentindo, se a gente tiver com a comunicação ineficiente. Quando você tem a comunicação eficiente, você vai dizer para o outro aquilo que o outro precisa ouvir para entender o seu pedido e fazer com que você então consiga realizar o que você deseja com seu pedido. E da mesma forma você deve estar com a sua escuta ativa, aberta, para compreender o que esse outro está te pedindo para você entregar corretamente, para que ele tenha a melhor experiência com você e ele não se lembre apenas do turno da tarde, onde ele estava com dor de cabeça e deixou de ir nos brinquedos que queria. Percebe? Bom, eu espero que esse vídeo te ajude a ter um pouco mais de clareza sobre como a comunicação é importante para dentro do nosso casamento, porque afinal de contas, a pessoa com quem a gente casou é a pessoa que a gente resolveu investir o projeto mais longo da nossa vida. Se um divórcio é para sempre, por que é que um casamento é só até quanto dure? Porque se você se divorcia, a pessoa está na sua vida para sempre, de um jeito ou de outro, não tem jeito, principalmente se tiver filho, tá? Agora, se você já está dentro do seu casamento, por que é que você não vai investir em ele ser para sempre? O que te impede
de investir que ele seja para sempre. São as brigas, são as mágoas, é a falta do companheirismo, é a falta de habilidade de lidar um com o outro. Se tudo que você tem são problemas apenas relacionados, né, ou resultados que são relacionados à comunicação inadequada, eu posso te dizer que isso é possível de ser resolvido e que depois que isso se resolve, você deixa sacos e sacos de peso, de tempos que você não esteve bem, né, na sua comunicação para trás e você vive uma vida daqui para frente, tá bom? Se você gostou desse vídeo e se você conhece mais casais que precisam ouvir coisas relacionadas à comunicação, a salvarem o casamento deles, compartilha com eles esse vídeo ou outros aí do canal que você acha que se encaixam perfeitamente na situação que eles estão vivendo e bora tentar salvar essa história aí para que vocês sejam felizes para sempre e não só até quanto dure. Você não merece só até quanto durar, você merece tudo para sempre. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.